Estamos começando mais um culto online, e que você se sinta bem-vindo para adorar e louvar o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém? Por teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam e esperança pelo dom da paz, graça que é sem fim. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança da paz, pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. E por isso eu vivo para falar do teu. Toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Essa semana, no próximo domingo, dia 16 de maio, nós estaremos retomando, então, os nossos cultos presenciais, com início às 19 horas. Então, nós convidamos, né, os irmãos que podem, que se sentirem à vontade de estar conosco. Estaremos aqui reunidos, seguindo todos os protocolos que a vigilância sanitária nos orienta, uso de máscara, distanciamento, álcool gel, a capacidade, né, de 35%. Então, todos os cuidados, a igreja já está passando por a questão da higienização. Então, se você se sentir seguro, se sentir à vontade de estar aqui conosco, então retomaremos nesse domingo, dia 16 de maio de 2021. Orem, né? Orem pela nossa igreja, orem por todas as igrejas, né? Que estiveram um período aí com as portas fechadas, digo, as portas fechadas, mas não o coração, não a nossa força, porque estivemos aqui transmitindo os cultos online, estivemos fazendo a obra, mesmo que no online. A igreja não parou em nenhum momento, a igreja não fechou em nenhum momento. Nós estivemos aqui, né? Você que é igreja, eu que sou igreja, estivemos aqui honrando o nome de Deus através das nossas vidas. Então, no próximo domingo, né, você esteja, né, sentir a vontade de estar aqui conosco, né, é o nosso convidado para estar aqui conosco, tá bom? Continuaremos, né, com as transmissões online, então, você que ficar em casa, nós continuaremos com as transmissões online, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus. Coube a mim essa tarefa, essa incumbência. E essa semana, né, essas semanas têm sido semanas, assim, bem difíceis, né? Nós temos recebido vários pedidos de oração de pessoas queridas, pessoas próximas que estão internadas, pessoas queridas que perderam, né, entes queridos durante as semanas que se passaram. Tivemos uma semana bastante, né, difícil, né, não só aqui na nossa igreja, mas na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, né, estamos vivendo dias sombrios, né, e hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre uma palavrinha que é ao contrário do medo, né, que é coragem. Eu lembro-me de uma musiquinha infantil da época que os meninos eram crianças, pequenininhos, eles assistiam um programa da televisão chamado Cocoricó, e lá tinha uma musiquinha, né? Coragem, coragem é o contrário do medo. E eu lembro que eu sempre cantava essa canção para os meninos e eu sempre ensinei para eles que coragem
era o contrário do medo, mas que nós temos medo, sim. Em vários momentos da nossa vida, sentimos medo, sentimos tristeza, né? Sentimos, às vezes, desanimados, cansados, né? Mas não desamparados em nenhum momento. E a palavra do Senhor, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor há de fazer por cada um de nós, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, no momento, ó Deus, em que o mundo, no momento em que a sociedade, em que as pessoas têm sentido, ó Deus, medo, têm sentido, ó Deus, desanimadas, têm se sentido, ó Deus, cansadas diante da adversidade, das enfermidades, mas que o Senhor, ó Pai, nos sustente, ó Deus, nos dê o refrigério, nos dê o consolo, nos dê o alívio, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ó Pai, nos fortalecer no Senhor, ó Deus. Obrigada por esse momento, obrigada por essa palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, há quem considere que ser corajoso é não ter medo, ou até gostar do perigo. Alguns pensam dessa forma. Mas corajoso é aquele que, mesmo temendo os riscos, decide seguir em frente. Interessante isso, né? Durante muitos anos, o Josué foi o auxiliar de Moisés e agora ele tinha que substituir um homem raro que Deus usou por mais de 40 anos. Então era a vez agora de Josué, então, substituir esse homem, né? Tirar um bando de escravos lá do Egito e transformá-los em uma nação organizada e capaz de conquistar o seu próprio território. Tarefa difícil, tarefa para corajosos, né? Olha a tarefa que ele tinha que fazer, organizar aquele povo reclamão, aquele povo briguento, né, em alguns momentos, transformar aquele povo numa nação organizada e capaz de conquistar ali o seu próprio território. Viu de perto todos os grandes acontecimentos, né? Ele conhecia a estatura de Moisés e devia estar se sentindo pequeno diante de uma missão tão grande. Quantos e quantos momentos da nossa vida nós nos sentimos pequenos diante de missões, né, que temos diante da nossa frente, diante de circunstâncias e de coisas, né, que temos para fazer, mas em tantos momentos nós nos sentimos incapazes, achamos que não vamos dar conta, achamos que não vamos conseguir, que a tarefa é grande demais, que o trabalho é árduo demais, nos achamos incapazes de fazer tal coisa, às vezes até fugimos, né? Como alguns personagens da Bíblia que fugiram, Jonas, né? E tantos outros que fugiram para não cumprir uma missão. Quantos de nós, né? Deus tem nos chamado, Deus nos chamou, já mostrou o poder dele, já nos fez, já nos revelou tantas coisas, tem nos revelado dia após dia o poder dele, mas mesmo assim continuam fugindo da obra e da missão que Deus tem preparado para estes. Muitos têm fugido do seu chamado, muitos têm fugido da sua tarefa, se escondido atrás do trabalho, se escondido atrás das tarefas diárias, se escondido atrás de tantos afazeres e não tem cumprido a missão que Deus tem dado para cada um de nós. Eu acredito, meus irmãos, que cada um de nós temos uma missão nesse reino. Cada um de nós temos uma tarefa a cumprir.
temos uma tarefa a cumprir. Cada um foi chamado para uma tarefa. Um foi chamado para a tarefa da oração, o outro para a tarefa da ajuda, o outro para a tarefa. Enfim, cada um de nós fomos chamados para algo, para uma missão. Mas às vezes nós nos sentimos incapazes, nos sentimos pequenos diante dessa missão. Foi o que aconteceu aqui nesse momento na vida de Josué, porque ele conheceu Moisés, né? Ele com certeza devia estar se sentindo ali pequeno, né? Eu calculo que não poucas vezes ele desejou ser líder para colocar em prática o que aprendera. Mas agora a história era diferente. O desafio era para valer. Chega de treinamento, chega de curso, né? Chega de estágio. Agora a tarefa era para valer. Moisés tinha ido e Deus então colocou ali uma missão, né? Deus colocou Josué para cumprir essa missão, para cumprir essa tarefa. E Josué não tinha desculpa, não, né? Não tinha para onde correr. Ele tinha que cumprir essa missão, né? Bom, o que acontece nessa história é que ele era um líder, né? E ele precisava então colocar em prática tudo que ele aprendera, mas agora a história era diferente, o desafio era para valer. Eu acredito que não foi por acaso que em um texto tão curto, por 2 vezes, Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Deus fala para mim e para você nessa noite. Nilva, Pastor Gerson, Caio, Davi, Sofia. E aí você pode colocar o teu nome nesse momento. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Sabe, nas adversidades da vida, muitas pessoas falam pra gente, você tem que ser forte, seja forte. Mas às vezes nós nos sentimos tão fracos, tão impotentes diante de tantas coisas que estão ao nosso redor. Mas a palavra do Senhor nos diz nessa noite: seja forte e seja corajoso. Eu, o Senhor Deus, é que falo contigo e digo: seja forte e seja corajoso. Não desanime, não desanime, não coloque o teu pé nem para a direita e nem para a esquerda, mas siga avante, porque a obra não é de homem nenhum. A obra é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes nos sentimos sozinhos diante de uma obra tão imensa. Às vezes nós nos questionamos e questionamos a Deus: Deus, aonde está o teu povo? E aí Deus fala: o meu povo está correndo atrás de tantas coisas e tem esquecido, né, de que eu sou o Senhor e de que eu estou no controle de todas as coisas. Às vezes nos sentimos fracos, né? Mas Deus tem uma obra grande, uma obra tremenda para fazer diante da igreja dele. Nós não podemos recuar, meus irmãos. Nós não podemos deixar essa obra morrer. Cadê os sonhos, né? Os sonhos de tantos sonhos, né, que a gente tem em relação à obra do Senhor. Nós não podemos deixar que uma pandemia tire de nós o brilho de realizar a obra do Senhor. Não sei. Peça para Deus uma estratégia, ele vai te dar uma estratégia para fazer a obra dele. Mas o que nós não podemos é nos calar, não nos calar. Eu lembro de uma famosa frase do pastor Martin Luther King, e ele morreu por essa causa, né? Ele diz que o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Os maus sempre vão gritar, os maus sempre vão espernear, sempre vão dar a sua voz. Mas e os bons que têm se calado? Os bons que têm deixado de fazer tantas coisas? Os bons que têm deixado de avançar? E os maus estão sempre gritando. E o Luther King diz isso, ele morreu por essa causa, né? Então, nessa noite, o Senhor nos convida a gritar, a não nos calar, a gritar com todo o som da nossa voz, a fazer a obra, avante, 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 igreja.
Não vamos nos calar, não vamos nos acomodar, não vamos nos esfriar, não vamos nos acovardar diante das adversidades, mas nós temos um Deus que é maior, um Deus que está à nossa frente. Mas será que no versículo-chave não existe uma certa incoerência, se a gente for pensar? Afinal, se Deus diz, eu vou estar com você por onde eu andar, para que Josué então precisaria ser forte e corajoso? Parece que é uma incoerência, né? Se Deus falou, olha, Josué, eu vou estar contigo, né? Ele fala, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Não parece que há uma incoerência? Porque se Josué tinha que ser forte, se Josué tinha que ser corajoso, me parece, então, e a Bíblia, ela é muito clara, né? A palavra de Deus ela é muito clara, porque se Deus fala isso, né, para Josué, então por que Josué precisaria ser forte e corajoso? Quem faria tudo? Era Josué ou era Deus? Às vezes a gente pergunta isso para Deus também, né? Evidentemente, você já deve ter pensado na resposta. Lógico, irmã Nilva, é Deus. Ele estaria com Josué. Ele daria a vitória. Mas os pés de Josué mas os pés de Josué e seu povo é que precisavam percorrer a terra e as suas mãos empunhar a espada. Se você ler o restante desse livro, né, de Josué, você verá que Deus deu grandes vitórias para o povo dele. Deus deu grandes livramentos para o povo dele, né? A questão aqui é que se a gente for começar a ler os textos, se a gente começar a ler os escritos, né? O povo precisou lutar. O povo teve que lutar. As coisas não vieram simples assim, né? As coisas não são simples assim. A gente tem que lutar. A gente tem que querer. Às vezes a gente fica na nossa casa, no nosso conforto, e hoje está chovendo, né? Quando eu gravo essa mensagem, hoje está chovendo, está frio, e a vontade que a gente tem é ficar só dormindo, né? Que delícia, ficar só dormindo e comendo uma sopinha, e tomando um caldo verde, comendo uma canjica, que vida boa, né? Quisera essa vida fosse só assim, né? Mas a gente tem que lutar, a gente tem que reagir, não dá para ficar só debaixo do cobertor, comendo canjica, tomando caldo verde. E a gente tem que lutar, a gente tem que reagir, a gente tem que enfrentar a chuva, a gente tem que enfrentar o frio, né? Aqueles que têm que sair cedo para trabalhar, enfrenta a chuva, enfrenta o frio, aqueles que vão para o médico, aqueles que vão fazer qualquer outra coisa, fazer a feira, ir para o mercado, tem que ter uma ação, não é verdade? Se bem que agora com esse novo momento que a gente vive, né? Então, meio que as coisas estão chegando. Então, tem o online, então o culto vem até a nossa casa, a gente assiste o culto sentadinho no nosso conforto de casa. A gente pode fazer o supermercado pelo online, eles vêm entregar na nossa casa, a gente pode pedir comida também, eles entregam aqui na nossa casa, mas tem que ter um esforço, né? A gente tem que ir, pegar, buscar, ligar, tem que ter uma ação, né? Tem que ter uma ação. Por mais que há uma facilidade em tudo isso, mas a gente tem que reagir de alguma forma. E assim é a nossa caminhada de fé. Sabe, essa semana eu comentei isso com alguém, e é assim que eu imagino quando o mar se abriu. Eu imagino que quando o mar se abriu, ele não se abriu de uma vez. Eu imagino que o mar foi se abrindo aos poucos. Conforme o povo colocava o pé, o mar ia se abrindo. E o povo colocava mais um pouquinho do pé e o mar ia se abrindo. Ele foi abrindo aos poucos. Seria muito simples, não seria? O mar abrir. Lógico que isso aqui é uma questão que eu penso, né? A minha leitura, a minha interpretação. Não estou fazendo nenhuma análise teológica e nenhuma delas aqui, né? Então, os teólogos que me perdoem, é a minha forma que eu leio a Bíblia e interpreto, mas eu imagino assim, que era um passo de fé, sabe?
Eles pisavam e o mar se abria. Porque seria muito fácil o mar se abrir de uma vez, não seria? Seria muito fácil assim. Moisés toca, e a gente vê nos filmes, né? E o mar se abre de uma vez. Aí o povo passa, lógico, e depois o mar se fecha. Mas eu penso que o mar foi abrindo aos poucos, mas é um pensamento, a forma que eu leio, é a forma que eu visualizo e a forma que eu vejo que a gente tem que caminhar na nossa caminhada cristã, dando passos de fé, sabe? Não sei até quando o mar vai se abrir, mas eu sei que se eu for dando passos de fé, o mar vai se abrindo, as portas vão se abrindo e Deus vai conduzindo todas as coisas. É assim que eu acredito, é assim que eu creio, né? Lógico, né? Você já deve ter pensado, né? Deus estaria com Josué e daria a vitória a ele. Mas os pés de Josué e o seu povo é que precisavam percorrer a terra e as suas mãos empunhar a espada. Se você ler o restante, né, desse livro, como eu já disse, certamente, né, se não o fizesse, não ganhariam coisa alguma. Eles tinham que fazer alguma coisa. Eles tinham que lutar, eles tinham que andar, eles tinham que correr, né? Sabe, o que eu aprendo nesse texto, nesse único versículo, é que não há mérito algum em assustar-se diante dos desafios que parecem grandes demais. Mas há mérito em entender que a companhia do Altíssimo é a razão mais do que suficiente para ter coragem e fazer a nossa parte, sabe? Os desafios que nós vivenciamos cada dia, eles devem ser encarados com aplicação e confiança em Deus. Nós temos que confiar mais em Deus, nós temos que colocar a nossa fé em prática, né? Nós temos que colocar a nossa fé em ação. É tempo de colocar a nossa fé em ação, é tempo de sermos corajosos e de saber que o Deus estará conosco por onde nós andarmos. Não é tempo de temermos, né? Mas é tempo de avançarmos para uma obra muito maior. Não a obra do pastor, não a obra da Igreja Batista, não a obra, não, daquele ou daquele outro, a obra daquele pastor famoso, a obra daquela igreja, a obra, não, mas a obra dos céus, uma obra maravilhosa que é rumo às mansões celestiais. Sabe, eu creio que nós temos vivido dias muito difíceis, dias de ódio, dias que o amor está esfriando, né? O amor das pessoas está esfriando. E com essa pandemia, esse afastamento, né? As pessoas não querem contato, não podemos nos tocar, não podemos nos abraçar, mas nós podemos nos conectar em Deus, né? Estarmos ligados nesse amor único, nesse amor ágape, que é o amor de Deus. Em tempos de frieza, onde nós vemos noticiários todos os dias, né? Noticiários tão tristes, noticiários que entristecem o nosso coração, que a gente questiona aonde a maldade, né? A maldade, algo assim inquestionável, algo, aliás, algo que nós questionamos e falamos, nossa, até onde a maldade pode chegar, até onde a maldade atinge, né, o ser humano. Mas nós não podemos nos calar, nós não podemos nos conformar com tudo isso. Nós temos que fazer, né? Fazer a obra do Senhor enquanto é dia, trabalhar enquanto é dia. Eu não sei como, mas a gente tem que arrumar uma estratégia, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode, nós não podemos nos calar, irmãos, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que tudo isso é normal, de nos acomodar, sabe? De deixar o nosso egoísmo, as nossas picuinhas, as nossas mazelas, as nossas. Deixar que isso influencie uma obra que é tão gigante. Quantos desanimaram, quantos se afastaram, quantos deixaram, né?
a obra, quantos estão por aí buscando, né? Nessa busca incessante daquilo que é verdadeiro, daquilo que convém, né, para cada um desses. Mas a Bíblia diz, e eu gosto muito desse texto, eu quero encerrar a minha palavra com esse texto. Deixa eu só pegar aqui na Bíblia para os irmãos. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, eu quero encerrar essa pequena reflexão dessa noite com esse texto de Filipenses, né? Esse texto tão maravilhoso que Paulo escreve aos Filipos, né? Vou ler de novo, Filipenses 4, do 8 ao 9, se os irmãos quiserem abrir e grifar em suas Bíblias. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu quero orar nesse momento por alguns pedidos que chegaram aqui no meu caderninho, deixa eu pegar aqui, alguns pedidos que foram colocados nessa semana, né, de oração, e eu quero lembrar, né, não, talvez eu não lembre de todos, mas os que eu anotei aqui, eu quero lembrar, né, ainda da família da irmã Sueli, que perdeu, né, o seu ente querido também nesses dias, então a gente continua orando, né, pela Paula, pelo irmão Ísio, pela irmã Sueli, pelos filhinhos, né, por toda a família, por esse momento tão doloroso, né? Quero lembrar da família do irmão José Rodrigues, né? Que Deus esteja também com eles, cuidando, abençoando. Quero lembrar, né, do irmão, aliás, de toda a família da irmã Cleide, né, ali no sul. A irmã Cleide está ali, né, no sul. Primeiramente, ela foi, né, para acompanhar aquela família que perdeu, né, a sua filhinha, e depois, em seguida, né, o seu irmão também foi acometido, né, e está internado, mas Deus é poderoso, né, para fazer infinitamente mais, então quero lembrar também de toda a família, né, em especial pelo irmão ali da irmã Cleide, Deus esteja, quero agradecer, né, pela vida da irmã Jovina, que Deus abençoou a vida dela, trouxe, né, ela, o irmão Nelson, mas também eles tiveram uma perda essa semana, né, aliás, o nosso bairro aqui perdeu, né, com essa pessoa, com a Mara, né, uma pessoa tão querida, então quero lembrar dessa família também em oração. São tantos os pedidos, né? Quero lembrar do irmão José Antunes também, que está aqui na nossa listinha de oração, né? Que Deus esteja também abençoando, né, a vida do irmão José Antunes e de toda a sua família. São muitos pedidos, irmãos, que chegam até nós, pedidos de oração. Às vezes nós não lembramos de todos, né? Mas sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quero lembrar da Vera, né, sobrinha do irmão Alair. A Vera é uma pessoa muito querida, uma amiga, e quero também orar por ela nesse momento. Eu sei que Deus tem feito a obra na vida da Vera, né, e tem se revelado, colocou pessoas ali naquele hospital, né, um médico cristão, pessoas de bem, né, então com certeza a Vera tem muito para contar, né, daquilo que Deus tem feito na vida dela, e tantos outros pedidos, né, depois você pode também escrever aí nos pedidos, né, e durante a nossa oração você pode escrever aí na rede social, coloca também o seu pedido de oração, e a gente vai estar clamando a Deus por todos esses pedidos. Agradecer a Deus por aqueles irmãos que têm se mantido fiel, né? Estão sempre presentes lá no grupo da igreja, ou aqui com a gente, ou a gente fica sabendo, olha, pastor, fui fazer uma visita rapidinha, né, de máscara, fui lá no hospital orar, peguei meu celular, liguei para uma pessoa, li um texto bíblico, sabe, a gente tem estratégias, né, olha, vejo sempre a irmã Lenil, né, gravando
hinos e postando na rede social, são formas que a gente tem de abençoar, sabe? São formas que a gente tem nesse momento em que as pessoas são tão sedentas, né, de amor, de afeto, são formas que a gente tem de abençoar o outro, né? De mandar uma frase, de mandar um bom dia, às vezes, né? Já alegra, já traz um refrigério para os nossos corações. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus, nós colocamos aqui tantos nomes, ó Deus, diante do Senhor, e tantos nomes agora que vão aparecer aqui, ó Deus, no Facebook, no YouTube, nomes, ó Deus, de pessoas que estão internadas, pessoas, ó Deus, que estão precisando de oração, pessoas que estão passando por lutas terríveis, ó Deus, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de aflição. Quero pedir, ó Deus, por tantos, ó Deus, por tantos pedidos também. Agora lembro-me do pastor Marcos, ó Deus, aquela família também, ó Pai, que perdeu, ó Deus, o seu filhinho, a sua filhinha nessa semana. Quero te pedir, ó Deus, por todos os pedidos, ó Pai, que estão sendo colocados aqui, que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando, ó Pai, curando a nossa nação, curando, ó Deus, as feridas, ó Pai, curando, ó Deus querido, aqueles que precisam ser curados, ó Deus, confortando, ó Deus, aqueles corações que precisam ser confortados, ó Pai. Nós não sabemos, ó Deus, o que se passa dentro dos lares, não sabemos, ó Deus, o que tem acontecido, ó Deus, em cada casa, mas nós cremos num Deus que tudo vê, num Deus que está presente em todos os momentos, um Deus que é onisciente, um Deus que não deixa os seus, ó Pai, que está sempre, sempre ao nosso lado, nos amparando, nos confortando e nos fortalecendo, ó Pai. Louvado seja o teu nome por isso, ó Deus. Louvado seja o teu nome por não permitir que a nossa fé seja uma fé fingida, por não permitir que a nossa fé, ó Deus, venha desfalecer em tempos de crise, ó Pai. Louvado seja o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que você possa cada dia mais buscar no Senhor forças, buscar no Senhor coragem para vencer todos os medos e todas as tribulações. Deus abençoe a tua vida, boa noite, fique com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome